Transmissão iniciada. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para a nossa noite de reflexão, mas antes a gente vai fazer as nossas apresentações. Eu sou Rosa de Humberto. Sou Humberto de Rosa. Nós temos 31 anos de casados. Temos 2 filhos. Ananda e Luan. Nós temos 16 anos nas equipes de Nossa Senhora. E hoje estamos aqui, né? Nós pertencemos à equipe 6, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Somos o casal setor, do setor Lusiânia, da região Brasília 3, e estamos aqui, né, com a nossa palestrante, que vai falar sobre Padre Cafarel e o poder da oração. Eu não sei se vocês perceberam, mas no convite a gente colocou concebeu de propósito, porque quando Maria concebeu, né, do Espírito Santo, ela aceitou o projeto de Deus, e é o que aconteceu com o Padre Cafarel. Ele concebeu, né, o projeto de Deus de criar as equipes de Nossa Senhora. Mas antes de nós iniciarmos a nossa noite, vamos fazer a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora a gente passa a palavra, né, para Bia e Cacá. Boa noite a todos. Boa noite. Eu sou a Bia. Sou o Cacá. Nós temos 13 anos de casados. E 2 filhos. E nós temos 13 anos de equipe. A gente faz parte da equipe 5, Nossa Senhora da Divina Providência, do setor Lusiânia. E também estamos com uma missão de casal ligação, da equipe 7, da equipe 8, e fazemos parte do colegiado também. Então, agora é com você, Bia. Então, tá bom. Vamos lá, então, falar um pouquinho, né, sobre Padre Henrique Cafarel. Bom, é sempre uma grande graça, uma grande dádiva, né, você falar sobre o Padre Henrique Cafarel. Mas eu queria começar falando um pouco para vocês como foi esse apaixonar pela vida e história do Padre Henrique Cafarel. Foi um dos primeiros EACRES que eu participei, e logo eu comprei o livro sobre a biografia dele, e sentada ali mesmo eu fui, a palavra é essa, devorando. Eu fui devorando e me apaixonando pela história dele. E aí a gente tem um casal, Débora e Edson, que estava ao meu lado, e o Edson falou, por que você, então, não aprende tudo sobre a vida dele e dá uma palestra para a gente? E assim foi. A gente começou com uma palestra aqui em Lusiânia mesmo, e graças a Deus, pela providência divina, muitas pessoas foram nos chamando, os EACRES, e estamos aqui hoje novamente para falar e ressaltar, né, sobre o processo de canonização dele, e também com uma grande surpresa, né, com um casal que tem um testemunho muito lindo para contar para vocês. Então, vamos começar um pouco, então, falando sobre ele, né? O Padre Henrique Cafarel, ele nasceu no dia 30 de julho de 1903, em Lyon, na França. Naquela época, era costume as crianças serem batizadas bem novinhas. Então, com apenas 3 dias de nascido, o Padre Henrique Cafarel foi batizado pelos seus pais, Ferdinand e Elise, colocaram seus avós para serem padrinhos dele. E um século de vida dessa família toda foram concebidos 14 sacerdotes, antes de Padre Henrique Cafarel. Então, já era uma família bem aberta aos desígnios de Deus. Bom, ele entra na faculdade de Direito, mas logo ele é afligido por uma incapacidade cerebral que não o permite pensar em fazer mais nada.
Ele fica muito preocupado, a sua família fica preocupada e ele decide trabalhar com seu pai. E ele, quando foi em 1923, ele tinha 20 anos, já trabalhando com o pai dele, recusado à faculdade, ele diz que teve um encontro com Cristo. Em nenhum livro, em nenhum relato, ele explica como foi esse encontro. Ele apenas fala que foi o encontrar-se. E aí, com 20 anos de idade, ele decide dedicar as coisas do pai. Ele conseguiu retornar essa época para a faculdade e foi trabalhar com seu pai. E aí ele começou a ficar apaixonado pela arte, pela literatura, que foi o que ajudou com que ele relaxasse, né? Ele mesmo tendo entrado na faculdade e ele mesmo tendo optado por essa vida religiosa, ele foi cumprir o serviço militar. E foi lá que ele começou a sua reflexão sobre o amor conjugal, porque lá ele tinha os soldados que deixavam as suas esposas. Então, ele ficava naquele meio termo e ele começou, então, a analisar isso. E aí ele passava as noites num palheiro com os soldados e foi a sua primeira indagação. Quando ele começou a pensar sobre o amor conjugal, sobre o matrimônio, foi quando um soldado perguntou se não é possível ser ao mesmo tempo de Deus e da sua mulher. Ou a mulher tem ciúmes de Deus, ou Deus tem ciúme da mulher. E Henri Caffarel sabiamente responde que Deus ele não tem ciúmes do amor humano, porque simplesmente ele é cúmplice. Ele é cúmplice desse amor. Então, não existe ciúme. Então, por isso que esse amor conjugal é a três, porque Deus é cúmplice dentro do nosso matrimônio. Depois, o padre Caffarel, ele conhece uma pessoa que foi um ícone na sua vida, que foi o padre Gica, que o despertou para a riqueza do matrimônio cristão, pois ele pregava que o matrimônio cristão ele era uma riqueza superabundante de graças. Então, isso tomou muito para ele. Ele, sem entender, ele foi absorvendo essas coisas, pegando essas coisas. Em 25 de maio de 29, acontece o subdiaconato, né? E aí, 19 de abril de 1930, ele é ordenado sacerdote, e depois de 2 dias, ele retorna à sua cidade natal, em Lyon, na França, e celebra a sua primeira missa na sua cidade natal. Em 1931, ele já começa a se destacar e se torna secretário-geral da Juventude Operária Católica. E aí depois vem, em 1934, para já trazer esse ar dele, né, de comunicativo, ele assume o setor dos meios de comunicação do Secretariado de Ação Católica. Ele assume o rádio e o cinema. Aí, quando vem em 1936, ele já começa a ver que já começa a tomar muito o seu tempo. Então, ele pede uma licença para dedicar-se livremente ao apostolado e recolhimentos e retiros. Os retiros de padre Henri Caffarel eram apreciados por todos, mas nessa época ele pregava para todo mundo, né? Ele ainda não estava vinculado totalmente aos casais. Ele falava que pregar o retiro ele sentia um fogo devorante, que ele descrevia. Em seus livros, ele descreve essa palavra. Por isso que eu acho tão importante, quando a gente está no retiro de casal, a gente sentir, enquanto casal, o pregador sentir isso também, esse fogo devorante, né? Que ele era muito preocupado com a oração interior. Então, ele queria que as pessoas saíssem do retiro com esse fogo devorante. Bom, ele foi mobilizado por uma guerra chamada Guerra Esquisita. Vocês vão entender por que esse nome. Ele foi mobilizado dessa guerra como segundo sargento. E como relatado por ele mesmo, essa guerra era esquisita porque tanto de um lado ou de outro da artilharia, os soldados atiravam para o nada. Eles não atiravam para acertar o outro. Eles atiravam para o céu, para o chão. Por isso era uma guerra esquisita, porque ninguém queria acertar ninguém, ninguém queria destruir o exército do outro. Bom, nessa guerra esquisita, ele começou a celebrar a missa aos domingos com uns 300 soldados. E começou a ficar tão famoso essas suas missas durante essa guerra esquisita, que alguns maridos falavam que como que eles podiam ficar com isso só para eles. Aí eles deram ideia para o padre Henri Caffarel de transcrever suas homilias, e aí, através de um mimeógrafo, era reproduzida essas homilias, e aí o marido pegava e enviava por carta para suas esposas.
Então, era um jeito do casal participar, receber tudo isso. Bom, essa guerra teve um lance, ele teve que fugir, todos tiveram que fugir, e ele teve que ficar um tempo desaparecido. As pessoas chegaram até a achar que ele tinha sido morto mesmo, tanto que celebraram missa pela alma dele e tudo, e depois de um tempo, o padre Henrique Farrell aparece e assume seu posto novamente. Bom, depois dessa guerra esquisita, é que vem a parte interessante, que vem lembrar-nos agora de entrar nas equipes de Nossa Senhora. Tudo começou assim, uma mulher casada, a nossa famosa e querida Madeleine. Eu falo que eu já sou amiga íntima dela em pensamento, que eu fico imaginando. Ela foi até o padre Henrique Farrell pedir conselhos sobre a sua vida conjugal. Padre Henrique Farrell ouviu tudo calmamente, e quando ele foi responder, Madeleine se preparou, ele falou assim: não seria melhor eu falar tudo o que eu tenho para falar para você e para o seu marido? Então, você prepare o seu marido, me receba na sua casa. Eles marcaram um dia, mas quando o padre Henrique Farrell foi, Madeleine já tinha convidado 3 outros casais, recém-casados, para ouvir tudo que ele tinha. E esse dia foi no dia 25 de fevereiro de 1939. Então, esse dia é considerada a primeira reunião das equipes de Nossa Senhora no mundo, que foi o Procurar Juntos. Quando terminou a reunião, eles falaram: e agora, o que é que a gente faz? E ele fala: vamos procurar juntos, vamos procurar o caminho juntos, que é uma das famosas frases, né? E eu fico assim, me perguntando, eles não tinham nem um pingo de noção, aqueles 4 casais e padre Henrique Farrell, do que se tornaria as equipes de Nossa Senhora a partir daquela noite. Eles não tinham dimensão do movimento que se tornaria, da grandeza que se tornaria, e que hoje estaríamos aí em fase de um processo de canonização do nosso profeta do matrimônio. Bom, o nome das equipes de Nossa Senhora não surgiu nessa noite. Eles foram participar, esses 4 casais, de um retiro. E quando foi chegar para fazer a ficha, junto com o padre Henrique Farrell, pediu o nome, né, daquele grupo. E eles pensaram e colocaram o grupo de Nossa Senhora. Mas aí, o que aconteceu logo depois desse retiro? Veio a Segunda Guerra Mundial. O padre Henrique Farrell e alguns maridos são mobilizados para a mesma. Com o retorno dele, o grupo se reconstituiu e outros nascem em meio a essa dificuldade. Novos casais surgem e querem saber, querem ouvir mais sobre o padre Henrique Farrell falando sobre o matrimônio. E aí eles começam, então, a reunir-se uma vez ao mês para estudar um tema e depois fazer uma resposta escrita. Então, para você ver, ele já lança isso, desse tema de estudo, dessa resposta, né, que são hoje as nossas respostas ao tema. Então, assim, de uma maneira tão simples, mas tão lúdica, que hoje se transforma nessa grandeza que é de um mundo inteiro, né? Bom, e aí ele, por quase 40 anos, ele foi vigário paroquial em Paris, e em 1942 ele começou a dirigir mais grupos de casais, porque não dava mais só para ficar com aquele grupo de Madeleine. Então, o crescimento veio com a procura de muitos casais que queriam orientações. E depois de muitas intervenções desses casais, Padre Farrell também conseguiu dedicar-se quase exclusivamente à sua revista, que ele lança, e ao grupo de casais e às viúvas. Essas viúvas surgiram com os maridos que foram mobilizados para as guerras e, infelizmente, morriam em batalha. Então, essas viúvas procuravam o Padre Henrique Farrell e falavam: e agora? E ele a acolheu. Por isso que, desde o início das equipes de Nossa Senhora, tem esse sentimento bonito e profundo de Padre Farrell pelas viúvas. A obra de Padre Farrell, ela não surgiu do nada. Ela veio num momento favorável, em uma época em que os casais cristãos casados eram considerados como uma segunda categoria, como se vivessem em um estado imperfeito. É até estranho, né, pensar isso, né? Porque hoje a gente se vê assim, é uma dádiva, né? Assim, você vê um casal cristão, mas naquela época não era considerado assim. E também porque os maridos precisavam ir para a guerra, né? Então, muitos casavam para fugir da guerra, outros casavam porque queriam mesmo, então eles não viam muito bem, com bons olhos, esse casamento na época da guerra.
Bom, ele lançou a sua revista Anel de Ouro, né? Que foi a sua famosa revista, né? Que viveu uma estreita ligação com os casais e os testemunhos, né? Que aconteciam através dos casais nos seus editoriais que eram abertos para eles, né? Nesta época, as reuniões começaram a acontecer de 2 em 2 meses. E Padre Rafael ainda pregava retiros e ainda realizava formações para os chefes de grupos. Na época, não era ainda casal responsável de equipe. Então, eram chefes de grupos, né? E ele instaurou ainda um dia mensal de oração e o auxílio mútuo quanto espiritual também surgiu nesse período pós-guerra. Então, tudo veio no momento providencial. As equipes tinham que começar nesse momento desse pós-guerra, não poderiam ter surgido em outro local, em outro momento. Bom, começou a existir o grupo de acolhida, que formava os novos casais que queriam entrar nos grupos, né? Que hoje a gente também tem isso. Então, foi tudo pensado e hoje tudo acontece como o Padre Henrique Cafarel colocou, como ele queria, e nós estamos seguindo também. Ele também cuidava dos noivos, o que deu origem aos centros de preparação ao casamento, que ficaram muito famosos na França, que também liberava a sua palestra para qualquer casal assistir. Isso é importante. Não precisava ser um casal do grupo de Nossa Senhora, ele liberava para todos. Bom, se vocês foram tendo alguma pergunta, todos quiserem deixar no chat aí, depois Rosinha vai passando para a gente, tá bom? Como eu estava falando do seu amor pelas viúvas, surge a Fraternidade Nossa Senhora da Ressurreição. Da mesma forma que foi interpelado por uma jovem esposa, Padre Henrique Cafarel também foi indagado por uma das jovens viúvas de guerra sobre o que ele teria a dizer sobre o matrimônio interrompido no plano humano. E assim, o que ele pensou? Vou consagrar a Cristo a viuvez delas no prolongamento do amor conjugal. Aí surgiu também o agrupamento espiritual das viúvas para todos, mesmo as que não eram ainda consagradas. E é criada também uma revista para elas. Então, assim, é de uma sensibilidade impressionante. Precisa ser alguém mesmo para ser canonizado. Ele pensar nisso, nessa viuvez, que eu vou consagrá-la e prolongá-la, fazer o prolongamento do casamento cristão. É de uma sensibilidade que só me faz ficar cada vez mais apaixonada pela metodologia do Padre Henrique Cafarel. Eu tenho certeza que vocês também, cada dia também se apaixonam mais e pedem mais por essa canonização. Bom, em 1947 já, os grupos de Nossa Senhora começam a ultrapassar as fronteiras francesas e dali já pulam para a Bélgica. E aí ele pensa, será que não teria chegado o momento de estruturar o movimento e lhe dar uma regra? Bom, chegou esse momento, que em 1947 é criada a Carta Mensal. Então, ela surge com todas as diretrizes. Então, tudo que tem na Carta Mensal, tudo que era passado, é seguido, apontado por todas as equipes de Nossa Senhora, na época, grupos ainda. E é como é feito por nós também. A gente lê, a gente leva para as reuniões, a gente leva para a nossa vivência, e a gente sabe que todas as equipes no mundo inteiro estão lendo aquelas diretrizes, aquelas normas e levando também. E foi aí, na criação da Carta Mensal, que o nome veio, Equipes de Nossa Senhora. E aí surgiu o casal ligação, surgiu a equipe dirigente, o secretariado de equipes e o mais importante, junto com a Carta Mensal, em 1947, nasce também o Estatuto das Equipes de Nossa Senhora. Por isso que eles têm a mesma data, a Carta Mensal e os Estatutos. O Padre Henrique Cafarel ainda teve tempo para fundar outro movimento, que era os Lares de Cristandade, o qual foi dissolvido anos depois, porque também ele não daria conta de assumir tudo. Mas foi um projeto, ele começou e depois foi dissolvido. Em 1949, o Padre Henrique Cafarel tem sua primeira grande perda. Seu pai, Ferdinand, falece. E depois de apenas 3 anos, falece a sua mãe também. E ele começa a pensar, com essa perda, abala muito a estrutura do Padre Henrique Cafarel. E no ano que ele perde o seu pai, ele desabafa e diz para amigos próximos, o trabalho já é estafante. E aí a gente já começa a se preocupar.
os padres em volta dele, já começa a acender um alerta. Porque ele é responsável por 4 movimentos e 3 revistas. A equipe de Nossa Senhora, o agrupamento espiritual das viúvas, os centros de preparação ao casamento e os lares de cristandade. Mas ele ainda tem a ajuda de vários padres e vários casais. Por isso que ele ainda vai mais adiante, mesmo ele estando sentindo essa estafa. Em 1956, 17 anos apenas, as equipes de Nossa Senhora já contavam com 470 equipes em vários países, em apenas 16 anos. Daquela reunião, num apartamento no centro de Paris, se torna uma equipe que ultrapassa um movimento que ultrapassa barreiras, ultrapassa fronteiras. Bom, Bia, quando que vai chegar a nossa história? Quando vai chegar no Brasil? Vai chegar agora. Porque no Brasil a história começa em 30 de novembro de 1949, com Pedro Moncal, também, que sou apaixonada por ele, seu Pedro e Dona Nancy. Ele escreve para o padre Henrique Farrell, escreve meio no susto. Ele ouve falar das equipes de Nossa Senhora e resolve escrever. Ele até acha que nem vai obter uma resposta tão rápido, mas imediatamente ele recebe uma resposta. Ele escreveu para o Anel de Ouro, para a revista, pedindo informações sobre as equipes de Nossa Senhora. Para surpresa dele, na mesma hora, o padre Henrique Farrell responde pessoalmente e fala para ele que já vai mandar toda a documentação para o Pedro Moncal. E se ele já tivesse interessado, já poderiam ser criadas equipes de Nossa Senhora no Brasil. Então, é muito rápido, ele não espera. Ele recebe a carta do Pedro Moncal, já manda toda a documentação. E, imediatamente, o Pedro Moncal recebe esta carta, e esta carta, que foi enviada pelo padre Henrique Farrell, ela é considerada a certidão de nascimento das equipes de Nossa Senhora no Brasil. Ela existe, a gente tem livros das equipes que tem ela registrada, né, com a letra de padre Henrique Farrell, e ela é considerada a certidão de nascimento. Bom, o Pedro Moncal recebe esses documentos e mais rapidamente eles enviam, né, e logo traduzido, já manda tudo traduzido para ele. E logo se forma a primeira equipe no Brasil. E lógico que o primeiro casal responsável de uma equipe no Brasil foi Pedro e Nancy Moncal. Agora pensa a honra, né? De ter sido aí casal responsável de equipe, você ter sido um equipista da equipe de Pedro e Nancy Moncal. Bom, as equipes vão se multiplicar no Brasil, que depois de alguns anos, o Brasil vai se tornar, depois da França, o país com o maior número de equipistas e equipistas do mundo todo. Devido a essa expansão territorial que acontece, surgem os casais de setor, que o padre Henrique Farrell já começa a falar novamente de estafa. Então, ele começa a dividir, né? A delegar. Então, vem os casais de setor e os regionais. Auxiliados por um conselheiro internacional, que já surge ele, onde são valorizados os 4 objetivos de padre Henrique Farrell, que são a espiritualidade conjugal e familiar, e a difusão dessa espiritualidade, o seu testemunho coletivo e a santificação dos seus membros. Por isso que a gente bate tanto na tecla em nossas reuniões sobre a santificação dos membros, sobre a santificação dos casais, porque é um dos pilares, é um dos objetivos deixado por padre Henrique Farrell para nós. Preocupados com aqueles que não vão para frente, recuam, padre Henrique Farrell lembra que o amor nunca descansa e por isso adverte que as equipes não sejam salas de estar. A gente usa muito isso. Eu já vi muitas reuniões, muitos sacerdotes de outros estados em EACRES usando essas salas de estar. Então, por isso, ele cria o anexo da avaliação, né, que a gente tem até hoje, que serve de base para o relatório mensal e depois para o relatório anual. Porque através desse relatório, olha a importância dele. Às vezes a gente faz numa preguiça, né, o relatório, ou às vezes vai deixando, mas a importância dele, porque é através dele que outras pessoas, nessa forma de hierarquia, vão descobrir se algum casal dentro daquela equipe está precisando de um auxílio, de uma ajuda. Às vezes, os equipistas dentro da própria equipe, às vezes, nem estão percebendo. Mas, às vezes, uma pessoa de fora que lê algo diferente, ela já fala, eles estão precisando.
E aí a gente deixa de ser sala de estar, para a gente reinventar o amor e o auxílio mútuo. Bom, o padre Henrique Afarrell, por mais incrível que pareça, ele foi perguntado se ele tinha um arrependimento dentro das equipes de Nossa Senhora. E ele falou que ele tinha. Ele tinha um único grande arrependimento, de não ter criado o 7º PCE. Pois é, tá difícil, né? Concluir os 6, mas ele fala que ele queria ter criado o 7º o PCE, que seria o oração interior. Então, como ele não criou, ele tem até o livro dele que ele fez, né? Rezar em 15 minutos. Ele pede que as pessoas, os equipistas, eles separem, né? 1/4 de hora para a sua oração interior pessoal. Essa não é conjugal. Ele pede para que essa oração seja feita o membro. É uma oração que deve ser feita só por você. É a sua oração íntima diária. Não é em casal. É você com Deus. É isso que ele pede. Então, como ele não criou, ele lançou o livro falando sobre isso. E que a gente possa sempre lembrar que existe esse 7º PCE que está ali escondidinho atrás dos outros. Que a gente sempre lembre também dele. Por falar em oração interior, em 1957 ele volta com seus artigos e escreve Os Leigos Descobrem a Oração Interior. E uma curiosidade, quando ele cria essa revista com esses artigos, a pessoa só pode receber a revista se ela fizer um compromisso. Ela tem que prometer que todos os dias vai rezar 15 minutos. Se ela fizer esse compromisso de oração, esse compromisso de serviço, esse compromisso de entrega, o padre Henrique Afarrell libera a distribuição e a carta chegava na casa da pessoa. Então, é um confiar muito também, né? Da pessoa falar que vai rezar e ele entregar. E muitos, às vezes, até vão pela curiosidade. Falam, não, eu vou ler aqui um pouquinho. Mas por que isso? Por que eu tenho que rezar? E acaba que, pela curiosidade também, muitos foram levados, né? Bom, sobre o Brasil, as equipes de Nossa Senhora, elas crescem num ritmo acelerado. E nesse mesmo ano, em 57, no mês de julho, ele visita as equipes do Brasil. São realizadas reuniões e palestras no Colégio Santa Cruz, em São Paulo. E ele declara que num país grande igual o Brasil, o grande problema não é tanto de convencer os católicos a se tornarem equipistas, a se tornarem fervorosos, mas o de formar comunidades vivas e atuantes. Ele falava disso pelo tamanho do país, muitas vezes longe, né? Os equipistas morando muito longe, porque não é igual hoje, que eu tenho uma equipe aqui que é mais centralizada com as pessoas morando perto de mim. Não, antigamente eram pessoas de bairros afastados, então ele falava que era muito difícil isso para o Brasil. Ele ficou cerca de 12 dias no Brasil e ainda participou de um encontro de casais responsáveis. Agora, vocês imaginam, você está participando de um EACRE e quem está lá? Padre Henrique Afarrell, dando palestras, ensinando, confessando, celebrando as missas, é uma honra. Então, por isso que todas as vezes, quando a gente participar de um EACRE, a gente tem que lembrar que o Padre Henrique Afarrell está lá, porque ele participou de tantos outros e que, com certeza, ele está ali presente, que a gente possa pensar nisso. Bom, começam já os novos sinais. Na peregrinação internacional das equipes a Roma, já foram 1000 casais. Pensa nisso, 2.000 pessoas numa peregrinação para casais. E aí abre um ponto sensível na organização. O padre Henrique Afarrell pensa, o saldo das equipes para além das fronteiras e do oceano colocou um problema novo para mim. Deveria existir em cada país uma direção nacional autônoma, cada um cuida do seu, ou então vamos conceber um grande movimento internacional com uma única direção. O que prevaleceu? Vocês sabem, né? O que prevaleceu? Optou-se pela forma do movimento único, contando sempre com a hierarquia da igreja. Então, assim, tudo foi muito pensado, tudo foi muito rezado, tudo foi muito analisado.
Às vezes a gente fica achando que as coisas foram surgindo, as equipes de Nossa Senhora foram surgindo, mas elas foram surgindo com total responsabilidade. Padre Henrique Cafarel nunca deu um passo maior do que a perna. Ele pensou em tudo. Cada etapa foi criada separadamente. Às vezes, se ele, lá no começo, ele tivesse criado tudo, já pensado num movimento único, sem nem ter ultrapassado as fronteiras, talvez o movimento pudesse ter ficado para trás. Mas ele não, ele esperou o crescimento, esperou as respostas dos casais, esperou a resposta de Cristo, e aí ele continuou, passo por passo. Então é criado um movimento internacional. Aí a gente vai começar, né, ter toda essa orientação internacional que vai sendo passado depois para os países, como superregiões. Então foi tudo muito pensado e muito rezado. Nessa época de crescimento, começam a surgir uns problemas na Bélgica. E com esses problemas, ele começa a pensar nas dificuldades que vão vir agora. Os bispos começam na Bélgica a julgar que fazem parte do encargo pastoral a escolha e a nomeação de conselheiros espirituais ao nível das regiões e setores belgas. Quer dizer, eles queriam escolher quem seria para cada determinada equipe, eles queriam, em nome da igreja, mandar quem seria o conselheiro espiritual. E a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que tudo é uma escolha entre os casais, é um amor, é uma mão de via dupla, né? E com esses problemas, ele não bate de frente. É o que eu falo, é tudo criado com muito cuidado. É aonde ele institui as equipes noturnas de oração. Em vez dele ir lá bater de frente com os bispos da Bélgica, não. Ele institui as equipes noturnas e começa a fazer essa vigília noturna que os casais fazem. A gente tem uma vigília noturna também. A gente a faz geralmente uma vez ao ano, né, na época da Semana Santa. E nessa vigília, que a gente possa lembrar que ela foi criada numa época de problemas, numa época em que Padre Henrique Cafarel precisava de soluções. Então, quando a gente for fazer agora as nossas próximas vigílias, adorações noturnas, que a gente possa lembrar que ela não surgiu do nada também. E, claro, em outras regiões, em outros setores, acontecem outras vezes, por outras ocasiões, aqui no setor Lusiânia, pela Semana Santa. Mas a gente sabe que em cada local acontece de um jeito, fora mesmo dos intercessores, nem estou falando dos intercessores ainda. E que a gente possa criar, quem sabe, me surgiu aqui agora, muito assim, claramente no meu coração, que se uma equipe, um setor, uma região estiver passando por algum problema muito difícil, uma doença, algo, que essas equipes possam se dividir em momentos, em horários de oração noturna, que vocês possam, que a gente possa montar equipes noturnas. Porque da mesma forma que o Padre Henrique Cafarel obteve suas respostas, nós, com certeza, vamos receber também. Bom, fica aí agora para a Rosinha pensar, para todos os chefes aí pensarem, e nós também, enquanto equipe de base, né? Quando a gente tiver nossos problemas, que a gente possa fazer isso também. Bom, em sua primeira visita ao Brasil, o Padre Henrique Cafarel, ele encontrou aqui, junto com Pedro e Nancy Moncal, 13 equipes. 5 anos depois, só, quando ele voltou aqui, em outubro de 1962, ele já encontrou 167 equipes. Olha o salto. De 13 equipes, em 5 anos, ele encontra 167 equipes. Então, eu acho assim, eu tenho certeza que o Padre Henrique Cafarel, ele tinha um amor a mais pelo Brasil, porque eu acho que a gente tomou mesmo a causa dele e hoje faz por isso também. Bom, existe outro ministério que a gente não comentou ainda, que ele fazia questão de exercer, que era o acompanhamento espiritual, mesmo com toda a dificuldade, com os retiros, com os grupos, com o movimento, ele ainda queria fazer o acompanhamento espiritual, né? E este acompanhamento espiritual ficou muito conhecido através da conversão de um senhor chamado Maurice Clavel. Depois a gente tem toda a história dele que a gente pode ler e conhecer mais. Bom, em 1968, o Papa João Paulo VI lança uma encíclica que diz
não a pílula anticoncepcional. Bom, Padre Henrique Farrell foi interpelado por ele que ele precisava orientar, explicar tal feito para 18.000 casais aos seus cuidados. Nessa época, 18.000 casais estavam ao cuidado de Padre Henrique Farrell, e quando a igreja falou não à pílula, ele teve que se manifestar. Foi um momento de muita cautela, em que ele enviou um telegrama ao Papa, acolhendo com respeito essa encíclica, em que se comprometeu a ajudar estes casais a compreender e aceitar o documento. E assim foi realizado. A partir daqui é que Padre Caffarel percebeu que estava na hora de começar a falar e estudar a sexualidade conjugal dentro das equipes de Nossa Senhora. Até então, esse tema, esse assunto não era abordado dentro das equipes de Nossa Senhora. Mas com isso, com essa orientação da igreja, e ele totalmente obediente, ele se viu necessário a tocar no assunto sobre a sexualidade. Bom, e hoje a gente sabe que a gente fala muito sobre isso, é um tema que é abordado em reuniões com os casais, e numa total liberdade, numa total entrega, respeito e admiração, em que a gente tem o privilégio de ter os nossos conselheiros espirituais para nos orientar em todo esse tipo de questão, seja, então, conjugal, seja amorosa e também conjugal dentro das equipes de Nossa Senhora. Na última peregrinação, nós contamos com 1.000 casais, em 1970, em Roma e Assis, que chegava, então, essa de Roma e Assis foi para 2.000 casais. Então, pensam, aquela era 1.000 casais, 2.000 pessoas. Essa já foi como é que é? Foram 1.000 casais, foram 2.000 pessoas. E aqui aumenta o trabalho de Padre Henrique Farrell. A partir do momento que o Papa coloca que as equipes de Nossa Senhora, elas estão numa linha de frente para difundir a boa nova sobre o amor humano. E aqui, através de uma preocupação do Padre Henrique Farrell, ele introduz a escuta da palavra. Até então, não existia esse PCE. Então, aqui, nessa peregrinação, e quando o Papa proclamou, então, que teríamos que levar essa boa nova sobre o amor humano, o Padre Henrique Farrell, sabiamente e inspirado, ele lança, então, a escuta da palavra de Deus e a oração interior nas obrigações dos casais. E fala sobre a verdadeira feição do movimento que ele quis criar. Afinal, o termo movimento indica dinamismo e adaptação contínua. Então, por isso que o movimento não pode parar. Então, a gente percebe que desde o começo, desde 1939, quando foi lançada a primeira reunião, até agora, que aqui a gente já está em 1970, a gente vai vendo a evolução do movimento. E é por isso que a gente não pode deixar parar. É por isso que tudo que vem surgindo, que tudo que vem sendo criado, que é abordado pelas equipes internacionais, passado para a super-região, passado para todos nós que vão descendo os escalões e passado para nós, a gente tem que absorver aquilo, a gente tem que colocar isso como ser usual em nossas equipes de base, porque era uma coisa que o Padre Henrique Farrell pediu, para a gente não ficar quieto, para a gente se movimentar, para a gente ter dinamismo. Por isso que eu acho que as equipes de Nossa Senhora, as reuniões, elas são tão dinâmicas, porque eu acho que é o movimento, é o sentido do Padre Henrique Farrell mesmo. Então, cada dia são dinâmicas mais bonitas, são rupturas mais bonitas, são partilhas mais elaboradas, são coparticipações mais bem vividas e são reuniões de balanço que comovem a todos. Bom, mas aí chega um ponto crucial. O estudo da sexualidade conjugal e a reorganização dos PCS, que até então não tinha escuta da palavra, não tinha meditação, e a necessidade dessa oração interior agitaram alguns anos da vida do Padre Henrique Farrell. Não foi colocado tudo em prática rapidamente, mas isso foi consumindo. Acho que ainda mais quando o Vaticano colocou as equipes de Nossa Senhora num outro patamar.
Então, eu acho que isso dobrou a responsabilidade do padre Henrique Farrell. E quando ele viu, assim, 18 mil casais, quantas pessoas eu estou lidando, quantas famílias, isso mexeu e mobilizou todas as suas forças, como é bem narrado por ele no seu livro, na sua biografia. Sendo assim, ele é acometido novamente pelo seu cansaço cerebral da juventude. Vocês lembram quando eu falei que ele passou em direito e que ele teve uma incapacidade cerebral e ele teve que sair da faculdade? E aí ele foi mexer com arte, literatura, trabalhar com o pai, e aí ele melhorou. Ele se sentiu tão impotente que o padre Henrique Farrell, que escreveu livros e livros, artigos e artigos, ele disse que colocou uma folha branca na sua frente e se sentiu incapaz. Ele disse que não conseguia escrever, que ele olhava aquela folha em branco e não dava conta de fazer nada. Ele procurou os médicos e os médicos recomendaram que Padre Henrique Farrell parasse. Bom, não foi o parar total, ainda bem para a gente, porque ainda tinha mais coisa para acontecer. Ele ficou parado só por 4 meses. Ele não aguentou ficar mais. E aí ele já começou a ver que sentia necessidade de voltar às suas rotinas. Então, em 1972, ele retoma suas atividades e sabe o que acontece? Logo em seguida que ele retoma suas atividades, ele veio para o Brasil. Ele veio no Brasil 3 vezes. E essa, eu considero que tenha sido uma das mais especiais. Por isso que eu falo que ele tem um amor por nós. E ele melhora, tem alta dos médicos, e para onde ele vem? Para o Brasil. E na volta, ele escreve um editorial regressando do Brasil, que também tem disponível, né, em nossos documentos, que é muito lindo. Quem não leu, por favor, leia, tem essa oportunidade. E nessa época já éramos 350 equipes. Já pensou se o padre Henrique Farrell soubesse quantas equipes somos hoje? Eu tenho certeza que ele está muito feliz com a gente. Bom, ele ficou aqui por 2 semanas, celebrou missas, fez 2 sessões de formação, uma em São Paulo e a outra já em Florianópolis. E ainda 3 encontros gerais. Pensa, que bênção! E segundo os relatos de Dona Nancy Moncal, ele não falava com palavras, e sim com o coração. Então, ela relata isso, né? Que é algo assim impressionante. A gente gosta mais dela ainda e muito mais. Bom, mas ele realiza algumas coisas antes do temido dia chegar. Marisa, ele inaugura oração famosíssimas, porque elas são abertas para todos. Não é só para os casais equipistas, são casais casados, casais novos. Boa noite, amigos. Tivemos um probleminha com a conexão da Bia, mas ela já está voltando. A Rosa vai entrar em contato com ela e ela já vai voltar para poder dar continuidade à live sobre o Padre Cafarel. Rosa está no mudo. Bia já está retornando, tá? Essas coisas, né, online, a gente realmente tem esses imprevistos.
Podemos dar continuidade, né? A Bia já retornou. Estão ouvindo? Ok, Bia, pode continuar. Tá bom, obrigada. Desculpa, gente, coisas acontecem mesmo. Bom, acho que eu parei daqui, né, quando ele fala que ele realiza algumas coisas antes do temido dia chegar. De Paris agora para Trousseau, ele inaugura semanas de oração que são abertas para todos. Aí são abertas para os casais das equipes, casais em preparação, casais de namorados, viúvas, solteiros, são abertos. E essas semanas de oração, elas começam a ficar extremamente famosas. E ele se dedica a ensinar a oração interior através da escola de oração que ele já cria em Paris, essa escola de oração. E ainda o curso de oração por correspondência. Agora, você imagina, você fazer um curso de oração interior, receber, né, na sua casa pelo correio, através de Padre Henrique Farrell. Então, muitas pessoas estavam ansiosas por serem introduzidas nessa vida interior, né? E era aulas teóricas e conselhos práticos com respostas escritas enviadas por um conselheiro. Então, assim, Padre Henrique Farrell não dava conta de responder tudo. Mas, por exemplo, eu tinha as minhas dúvidas, eu enviava a minha carta e logo eu recebia os conselhos, né, de um padre. Isso era magnânimo, né, que a gente pode falar. Bom, as vigílias de oração reafirmaram como a oração interior é sempre um encontro pessoal, e Padre Henrique Farrell nunca deixou de repetir à sua equipe de que elas estavam reunidas em nome de Cristo, por isso que fala que o movimento é cristocêntrico, para que não mergulhasse em uma atividade meramente humana. Então, eles tinham que lembrar a todo momento, não somos salas de estar, e também estamos o tempo todo reunidos em nome de Deus. Ele gostava muito de deixar isso bem aberto. Bom, em 1973, ele já lança a revista Câmara Alta, com textos sobre o Espírito Santo e testemunhos sobre esse grupo de oração e o movimento da renovação, né, que já começa a surgir com ele, que imita a renovação carismática. Por isso que é tão importante também a gente dar muito valor a esse movimento que sempre existiu, porque ela começava a renovação carismática em 1973 a surgir nos Estados Unidos. Então, ele, com esse grupo de renovação, ele quer ressaltar isso que está por vir no mundo, né? E, nessa época, ele aproveita para debruçar-se sobre a vida e a mensagem de um carismático inegável. Então, se alguém perguntar assim, Bia, o Padre Henrique Farrell, ele era devoto de algum santo? Ele era devoto de São Francisco de Assis. Então, eu acho que tem tudo a ver o perfil dos dois. Se a gente for ver a história de São Francisco de Assis e a história de Padre Henrique Farrell, a gente vê que casa muito bem, né? Bom, em 1973, os equipistas começam a ficar meio antenados, porque chega o padre Tandonnet, que ele chega à equipe responsável, e Padre Henrique Farrell prepara a sua retirada da animação das equipes de Nossa Senhora. Então, um momento muito temido por todos, e quando chega esse novo padre, eles já começam a acender esse sinal, sabendo que tem alguma coisa que vai acontecer. Em 1980, mesmo assim, ele já deixou uns anos, né, 73, mas em 1980, ele muda, né, para Trousseau e se instala na casa de oração, que é famosa até hoje, e a qual vai se transformar num centro internacional de oração, onde se ora e se ensina a orar. Essa casa de oração, ela recebe, em média, visitantes de 30 países por ano. Então, essa casa de oração existe, quem tiver oportunidade nos seus passeios, e ela existe, e foi a último local de vivência do Padre Henrique Farrell. E as equipes de Nossa Senhora? Como será esse adeus? E ele fala, num momento para as equipes, que deixar o meu cargo não é abandonar o movimento. Sabe por quê? Porque ele está enraizado em meu coração. Então, eu acho que isso tranquilizou os equipistas. Ele vai sair, mas está aqui, está dentro dele. As equipes estão dentro dele, eu sou equipista, eu estou com ele, ele está comigo. Então, acho que isso deu
deu um alívio um pouco para o coração deles, né? Ele nunca deixou de acompanhar espiritualmente os casais e permaneceu ligado aos responsáveis. Mesmo ele saindo, ele se retirando, ele deixava essa chama acesa, né? Aqui, eu estou ali, eu estou escondidinho, mas eu estou presente. E ele ensinou que amar é dar-se um ao outro para dar-se juntos. Foi um dos seus últimos ensinamentos que ele deixou. Bom, nessa época ele continua escrevendo livros, totalmente afastados das equipes de Nossa Senhora, de atividades, de retiros, de acompanhamentos. Ele se dedica e escreve o seu famoso testamento espiritual para as equipes de Nossa Senhora, que pode ser lido no site das equipes. Bom, infelizmente, chegou o ano de 1996 e ele começa a enfrentar graves problemas de saúde que obrigam uma primeira internação hospitalar logo no começo de 1996. Novamente, ele é internado no início de agosto. Infelizmente, no dia 18 de setembro de 1996, Padre Henrique Farrell morre e nos deixa órfãos. Bom, eu pergunto para vocês, sempre quando eu estou nas palestras, eu pergunto, vocês conseguem imaginar, quem já sabe, né, mas quem não ouviu ainda, vocês conseguem imaginar como é que foi o funeral de Padre Henrique Farrell? Pensa, quantos casais, quantas equipes no mundo? Como foi o funeral de Padre Henrique Farrell? Deve ter sido uma coisa digna da Rainha Elizabeth. Deve ter sido alguma coisa assim, britânica, né? Não foi. Foi atendendo a um pedido dele, o Padre Henrique Farrell foi sepultado no outro dia em uma estrita intimidade, num cemitério, numa capela pequeníssima, onde pouquíssimas pessoas da família estiveram presentes. E apenas depois de 2 dias é que foi anunciado para o mundo inteiro a morte de Padre Henrique Farrell. Então, até na hora da sua morte, até na hora do seu deixar-se, ele nos ensina que ele era o padre do simples. Então, ele podia ter tido um maior funeral, ele podia ter tido todas as honrarias, ainda mais que, né, o Papa da época já tinha considerado as equipes, considerado ele também, mas não, ele quis fazer uma coisa bem íntima, uma coisa bem restrita, e mostrou para a gente que o que vale é o legado que ele deixou. E nessa época ele nos deixa órfãos. E aí depois as equipes começam a caminhar e logo começam a se ver a necessidade de falar sobre o Padre Henrique Farrell. E aí começa a se falar sobre o profeta do matrimônio, o profeta do século XX. Bom, mas como que a gente pode falar desse profeta? Vamos falar sobre uma beatificação, sobre uma canonização. Como que isso poderia ser feito? Bom, mas o que ele pode ter feito? Não, ele estava acompanhando casais só, mas não é só. Ele entrou também nas famílias, ele entrou em todos. E aí a gente precisa, né, que depois a gente vai ver agora um pouquinho mais para frente, com a Afra e Beto, a gente vai ver sobre a canonização do Padre Henrique Farrell e como ele está. Mas em todos os seus processos foi criado, né, os Amigos de Padre Henrique Farrell, uma associação que arrecada dinheiro, né, através de doações anuais dos equipistas, para postular essas causas e pagar todas as custas processuais e de cartório para que esse processo aconteça. Mas lá é bem estrito que para ele ser considerado santo, ser canonizado, ele precisa de um milagre, de alguma cura física e inevitável, irremediável. E agora a gente tem a honra, então, de poder chamar aqui um casal para vocês, que tem uma história linda, maravilhosa para contar para a gente. Então, eu queria muito convidar a Ana Flávia Robson, do Setor E, para conversar um pouquinho com a gente. Pode ser? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Ana Flávia do Robson.
Eu sou Robson Ana Flávia. Nós somos da equipe 42 do setor E. Nós temos 3 filhos. E nós vamos fazer 17 anos de casado. 18. Então, vamos lá. A gente ficou muito agradecido, muito honrado com esse convite, né? Quando a Rosa falou, eu falei, Rosa, ainda não é o momento. Ela falou, não, mas já é o caminho. E realmente já é o caminho, né? Então, eu queria rezar uma Ave Maria para a gente falar, né, da nossa experiência com a oração do Padre Cafarel. E aí, para que o Espírito Santo conduza, né, e toque realmente o coração de cada um aqui nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então tá, gente. A gente vai falar então do nosso segundo filho, né? Então nós temos 3 filhos. Quando nosso filho do meio nasceu, foi bem num período bem interessante, que foi quando Ana Flávia estava grávida do João Vitor, foi quando fizemos o SCC e quando do SCC fomos apresentadas as equipes de Nossa Senhora e teve todo esse envolvimento nosso com a igreja, né? Então foi a porta de entrada pelo SCC e depois nossa caminhada pela equipe de Nossa Senhora, já com a gravidez do João Vitor. E aí, quando ele nasceu, com 3 meses, ele teve um probleminha no olho. Ele nasceu e o olho dele ficava com muita remela e levamos ao médico. E o médico teve que fazer uma cirurgia. Então, nosso filho, com 3 meses, teve que fazer a primeira cirurgia no olho. E com essa cirurgia foi para desentupir o canal, porque não teria como desentupir com remédios. E passou um pouco de tempo, ele estava com uma manchinha cinza no olho, e a Ana Flávia, muito preocupada com essa manchinha, voltou ao médico, doutor, e essa manchinha? O doutor disse, não, essa manchinha é normal, é como se fosse uma pintinha. Mas vocês não estão vendo que a pupila do seu filho está dilatada? Aí nós não estamos vendo. Aí o médico falou assim, não, a pupila dele está dilatada. Aí foi quando fizeram todos os exames e descobriram que o nosso filho tinha glaucoma. Aí nós falamos, uai, doutor, o que é glaucoma, né? O que é o glaucoma? O glaucoma é uma doença que o seu filho vai ficar para sempre dessa doença. É uma doença que, se não cuidar e não tratar, a evolução é a cegueira. E é uma doença silenciosa que tem que ter um acompanhamento bem constante com os médicos. Mas se tomando todos os cuidados, né? Então nós fomos já com esse impacto, né? Então nosso filho com 5 meses já estava com diagnosticado com essa doença. E assim, o glaucoma, ele é a pressão do olho, né? Que ela fica alta e se não cuidar, ela começa a comer a córnea, né? E é o que causa a cegueira. Normalmente, isso é muito raro você detectar num bebê, né? Então, assim, e quando o Robson fala que eu me senti incomodada, foi porque a gente foi numa reunião das equipes e uma pessoa comentou na reunião que o irmão dela tinha perdido a visão e se não fosse se a mãe dela tivesse tido cuidado de levar ao médico, ele poderia não ter perdido a visão. E aquilo me incomodou demais, né? O Espírito Santo vem e começa a incomodar, foi aonde a gente foi atrás.
E aí, nós sempre participamos do EACRE, né? Esse ano foi o 12º EACRE que nós participamos direto, assim. E nós tivemos a honra de assistir a palestra da Bia do Cacá, né? E, assim, eu fiquei encantada com o Padre Cafarel, assim, através da palestra dela. Vocês estão vendo aí que é gostoso de escutar, dá vontade, assim, de entrar na história dele, né? E isso, assim, eu fiquei muito encantada, muito, muito, muito encantada. E quando nós entramos para o setor, né, como casal responsável do setor, a Josi e o Nilton, a primeira coisa que eles fizeram, assim, nós tomamos posse em outubro, quando foi no primeiro EACRE, a palestra que vocês vão dar vai ser do Padre Cafarel. Eu falei, meu Deus, nunca que eu tenho conhecimento, né, que eu senti na palestra, né, da Bia naquele dia. Mas aí a gente, como sempre, né, aceita os desafios de Deus e fizemos a palestra. E quando ela fez essa palestra no EACRE, né, no final ela pedia oração e falava, gente, a gente tem que rezar, porque agora ele tem processo e ele precisa de um milagre. E quando nós fizemos a palestra, a gente também tinha que pedir pelo milagre, né? E aí a gente pediu pelo milagre, tudo. À noite eu não dormi. Eu até falei com a Bia, falei, Bia, eu não dormia. Assim, de imaginar que meu filho precisava de um milagre. E assim, como que eu preciso de um milagre na minha casa, dou uma palestra dessa de uma pessoa maravilhosa como o Padre Rafael, e eu mesmo assim não peço de coração. Então a gente depois do EACRE, a gente fez as visitas, né, nas nossas equipes, nos setores, em cada equipe, e nas equipes a gente pediu isso, né, pediu que cada equipe colocasse o nosso filho, porque, assim, até então, para a gente já estava normal, ele pingando colírio 2 vezes ao dia, né, e controlando, só que ele estava se sentindo incomodado, né? E ele falava assim, mamãe, por que só eu? Por que começou a questionar muito o problema dele? E aí eu passei com o Robson, a gente foi em todas as equipes pedindo a cura do glaucoma, né, do meu filho. E é uma doença que ela não tem cura, né? Mesmo assim, algumas pessoas falam assim, cirurgia, né? Cirurgia não é indicado, até porque quando você faz a cirurgia, ela volta. Ela tem um paliativo, você tem que continuar controlando e, assim, acaba que volta. E, assim, a gente ficou 3 anos, né, no setor e sempre pedindo oração para todo mundo, pedindo, né, rezava nas nossas reuniões, em casa, a gente sempre pedindo para o Padre Cafarel a cura do glaucoma dele, né? E quando foi o ano passado, que periodicamente, a gente ia ao médico, né? E esse médico cuida dele desde pequenininho. Quem descobriu, né, foi o Dr. João Eugênio. Ele descobriu que ele tinha e nós pegamos e ele já assim, não é muito de cuidar de criança, ele já passou por um especialista lá da clínica mesmo, né? E a gente, desde pequenininho, vai no mesmo médico. E ele chamava ele de Luiz Felipe, ele falava Luiz Felipe. E ele ia nesse médico desde bebezinho, e eu falei para ele assim, filho, você não vai colocar o colírio. Nós vamos no médico quinta-feira e nós vamos ficar 3 dias sem pingar o colírio, porque a mamãe quer ver sua pressão. Santa inocência, né? Não sabia que para medir sem colírio era mais de mês. E aí, quando nós fomos lá, o rapaz falou assim, não, tá ótima a pressão, tá 11, 12, para vocês terem noção, quando ele mediu quando o bebê, estava 29. E aí, assim, ele falou, um lado tá 11 e o outro tá 12. Aí eu falei, louvado seja Deus. Aí eu vou com aquela apreensão, né? E ele pegou e falou, olha, seu olho tá ótimo, nem grau não tem. Aí eu falei para ele, falei, doutor Luiz Felipe,
ele tá 3 dias sem pingar o colírio. E assim, ele falou, você tá doida, não pode deixar de pingar. Aí eu falei assim, não, mas é porque nós estamos rezando pro Padre Rafael. E contei a história para ele. Ele falou assim, não, mas não pode, mãe, você não pode fazer isso. Eu fiquei toda frustrada, né, ele brigando comigo. E ainda assim, Deus, assim, ele na nossa vida é perfeito, né? Meu filho mais velho teve um acidente aqui em casa, fazendo uma experiência, e machucou os olhos. E a gente, Deus nos encaminhou para um outro hospital. E lá eu gostei muito dos médicos, da estrutura. E eu falei para o Robson, falei, amor, lá tem especialista de glaucoma, eu tenho vontade de levar o João Vitor em outro médico e tal, para ver, porque assim, no meu coração o milagre estava ele, né? E aí a gente foi na médica, aí eu falei que ele tinha glaucoma e tal. Aí quando ela foi analisar clinicamente ele, ela falou assim, ele tem glaucoma? Aí ela questionou, né? Aí eu falei, tem, desde bebezinho e tal. Aí ela falou assim, não, eu vejo realmente que o canal dele, ele foi dilatado, assim, algum tempo ele realmente foi dilatado, mas se o seu filho teve glaucoma, hoje ele não tem. Aí, assim, e o bom desses médicos é que eles não falam assim, é um milagre, né? Não fala. Mas aí eu falei, aí eu já e ela falava, e eu só falava assim, Padre Cafarel, e eu só rezava e falava para ela assim, isso é o milagre do Padre Cafarel. Eu fiquei louca, eu falei para ela assim, é o que ele precisa para ser santo, vai ser o meu filho. E aí a gente saiu de lá e eu falei para ela falou, não, nós temos que fazer uma série de exames, uma série de coisas, tomografia, nós vamos fazer tudo para poder fazer. E nós vamos suspender o colírio. E aí você vai. Eu falei, não, então. E eu só falava para ela assim que eu queria, na verdade, era já fazer o processo do Padre Cafarel. Eu falava assim, como que eu faço? Aí eu já liguei para a Afra perguntando como é que fazia, e o relatório, e eu já queria assim, já falar que ele já vai virar pela assim. Como se diz, eu tomei posse do milagre, né? E aí a gente foi, fez todos os exames, suspendemos o colírio, e quando nós fomos pegar o relatório do Dr. João Eugênio, ele é uma pessoa assim, mais de idade, ele está com 90 e tantos anos, então assim, ele não aceita dar o relatório sem ver a pessoa. Nós fomos lá com ele, inclusive assim, no dia ele chamou dois estagiários de medicina, né, para poder mostrar o que estava acontecendo, e aí fez vários exames, e chamava um, chamava outro. Aí quando ele me perguntou quantos dias que ele está sem o colírio, eu falei, tinha 18 dias. Ele, não, mas 18 dias não pode falar que é um milagre. Eu, ai, meu Deus do céu. Porque, na verdade, eu não estava querendo que ele me falasse que era, porque, assim, eu já tomei posse do milagre, o milagre quem está vendo já é outro médico, e ele não quis, né, assim, ele falou, vou fazer o relatório só até onde eu sei que ele tem glaucoma. Eu falei, é isso que eu quero. E aí a gente voltou na médica, né, e aí a médica falou, olha, realmente o olho dele está ótimo, ele não precisa continuar com colírio, e nós vamos agora esperar até julho para poder finalizar realmente, né, para ter a certeza do que aconteceu, né? E nisso eu já liguei para a Bia, falei, Bia, você foi tutora, porque através de você eu, assim, me inspirei, fiquei noite, o Espírito Santo, eu falo que é o Espírito Santo mesmo que não deixa você dormir, né? E aí, quando a gente foi fazer a tomografia, que ela demorou a ser autorizada, aí a gente foi fazer a tomografia e a médica ainda ia demorar 15 dias para vê-lo, né? E ele ficou assim, mamãe, vamos medir a pressão? Já tinha mais de 30 dias, né? Aí eu falei, filho, você acha que precisa? Ele falou, você não acha? Eu falei, não, eu tenho certeza, eu já tomei posse do milagre.
E aí ele falou, eu falei, mas se você quiser, a mamãe vai medir. Aí ele falou, nós já estamos aqui mesmo, né? E aí a gente mediu e deu, né, tudo certo. E aí ele saiu e falou, realmente, mamãe, meu milagre, né? E eu falei, meu filho, toma posse desse milagre, que ele é seu. E assim, como a gente pediu muito isso para o setor, a gente, sempre quando a gente tem alguma notícia, a gente pede para eles intensificarem, a gente coloca a oração e manda para eles e fala assim, gente, hoje tem retorno no médico e vamos pedir. E aí eu mando para cada um do setor e a gente faz realmente uma corrente linda para esse milagre, né? E agora eu peço diferente, né? Porque o milagre eu já tomei posse. Eu tomei posse já do milagre. Agora, o que a gente pede em oração, que eu falo para os casais do nosso setor, é que peçam assim para que esse milagre seja para a canonização do Padre Cafarel, que ele seja santo através do milagre do João Vitor, né? Então, quando a Rosa falou assim, vocês podiam fazer o depoimento, eu falei, mas ainda tem que esperar até julho, né? Para ter todos os laudos, até a médica poder, né, dar o laudo dela. Ela falou assim, não, mas o importante é a forma como está conduzindo a oração. E realmente, né? Eu falei, realmente, é a forma como está conduzindo. E novas pessoas que estão aqui assistindo, né, vão estar agregando, se Deus quiser, a esse momento, as nossas orações, porque, assim, eu peço para todo mundo que eu vejo, eu peço, né? A gente foi para o encontro internacional, e aí, quando nós estávamos saindo, né, de lá, eu me esqueci agora o nome acho que é Gorete, eu não me lembro, do casal que era responsável pela causa do Padre Rafael. Não, mentira, ela é dos intercessores, né? E ela fez a palestra dos intercessores. Quando terminou, eu falei assim, olha, como eu faço? Porque, assim, eu já mandei e-mail, eu queria que todo mundo rezasse 24 horas por dia pela causa do milagre. Eu sempre procurava, assim, muita razão para isso, né? E aí ela falou, aí ela contou do neto dela, da aprovação que teve, tudo. E assim, ela falou, não, eu vou passar seu nome e os intercessores também vão rezar por isso. E eu achei bonitinho que passou uns 20 dias um padre da Califórnia. Ele mandou um e-mail falando que ele estava com a causa do João Vitor e que ele estaria rezando por ele. Foi o primeiro que eu mandei o e-mail, assim, para poder falar para ele que as orações dele chegaram, né? É muito importante, assim, mas eu peço para todo mundo, assim, o tempo inteiro, porque é através da oração mesmo que a gente vai, né, chegar ao milagre e tudo. Aí você fala do rapaz que aqui da televisão, vou chamar. Ela vai ali chamar o João Vitor. Aí, enquanto isso, né, nesse meio termo, teve a Olimpíada, e aí teve a equipe do futebol de 6, né, do futebol de 7. E aí o atacante, o melhor atacante do Brasil, que estava lá, que era o principal jogador do Brasil, aí foi dar uma entrevista. E a mãe disse, não, meu filho, é porque ele nasceu com glaucoma. E como nós não descobrimos, o dia que descobrimos, ele já perdeu a visão. Aí esse dia foi um dia assim, né, muito triste, porque até então nós imaginávamos que o problema do nosso filho era apenas uma gotinha no olho, né, por dia, e as coisas, né? Então, de repente, pensando, nossa, olha aí, né? E aí, esse dia foi quando nós começamos a pedir ao setor, né? Tanto ao setor, todo mundo que conhecemos, para colocar o João Vitor nas orações, principalmente na oração do Padre Henrique Cafarel. E aí, quero apresentar para vocês o meu João Vitor, né? Tá? Todo mundo vai rezar por você, mais ainda, não é? E quem apresentou o Padre Cafarel de uma forma muito linda, carinhosa e amorosa foi a Bia. Tá vendo? Coisa boa. Coisa boa. Beijo. Oi, João. Que coisa boa.
E assim, para encerrar nosso testemunho, eu convido vocês, né? Vou pedir o Júnior para colocar a oração do Padre Cafarel, para a gente rezar junto, pedindo pela sua causa pessoal e que continue rezando pela causa do João Vitor. E aí depois a Rosa encerra, tá bom? Deus, nosso Pai, puseste no fundo do coração do vosso servo Henrique Cafarel um impulso de amor que o ligava sem reservas a vosso filho e o inspirava a falar dele. Profeta para o nosso tempo, ele mostrou a dignidade e a beleza da vocação de cada um, conforme a palavra de Jesus dirigida a todos. Vem e segue-me. Ele tornou os esposos entusiastas da grandeza do sacramento do matrimônio, que significa o mistério da unidade do amor fecundo entre o Cristo e a Igreja. Mostrou que sacerdotes e casais são chamados a viver a vocação para o amor. Orientou as viúvas, o amor mais forte que a morte. Pelo Espírito, conduziu muitos fiéis pelo caminho da oração. Arrebatado por um fogo devorador, era habitado por vós, Senhor. Deus, nosso Pai, pela intercessão de Nossa Senhora, pedimos que apreceis o dia em que a Igreja há de proclamar a santidade da sua vida, para que todos encontrem a alegria de seguir vosso Filho, cada um segundo sua vocação no Espírito. Deus, nosso Pai, invocamos o Padre Cafarel para que santifique através da cura do glaucoma do João Vitor e da sua graça aí que está assistindo, pessoal. Amém. 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 O seu testemunho só nos enriquece. O testemunho de vocês, a gente vê o João Vitor aí, a gente já fica mais apaixonado por ele ainda, e a gente só tem a agradecer. E quando a Ana Flávia me procurou a primeira vez, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês. Muitas vezes a gente é chamado para assumir alguma coisa no movimento, e às vezes dá uma preguiça, às vezes a gente fala que não é a hora, e às vezes se eu não tivesse ido naquele EAC, daquela palestra, ter sido inspirada para pedir que as equipes rezassem por uma causa, às vezes a Ana Flávia não teria sido tocada. Então, às vezes a gente está com a preguiça de dar uma palestra, está com alguma coisa, às vezes não quer deixar os filhos, mas a gente tem que pensar que a gente pode ser, naquele momento, instrumento para alguém. E a gente está aí nas portas, né, de conseguir a causa da canonização de Padre Henrique Cafarel, uma causa brasileira, uma causa aqui, ó, nossa, né, da nossa região. E isso muito nos alegra. E, com certeza, essa causa também só vai ser possível pela fé desses pais que acreditaram e colocaram essa fé desses pais maravilhosos. Parabéns para vocês, Ana Flávia e Robson. E agora a gente vai, né, ouvir o depoimento de Afra e Beto, que estão nos assistindo. Já parabenizaram a Bia aí pelo belo testemunho. E é um depoimento, um vídeo de 6 minutos, e a gente passa para vocês agora para saber como anda a causa, né, de canonização do Padre Henrique Cafarel. Júnior, com você. Somos o casal Afra a todos. Somos o casal Afra e Beto. Pertencemos à equipe 1 do setor A, Brasília 2. Atualmente estamos na missão de casal responsável pela causa de canonização do nosso querido Padre Henrique Cafarel aqui no Brasil. E para nós é um privilégio e uma grande alegria poder falar do Padre Cafarel. Desta vez, nós gostaríamos de abordar 2 pequenos pontos. Em primeiro lugar,
nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre como anda o processo de canonização. Em segundo lugar, o que é que nós podemos e devemos fazer concretamente em relação ao Padre Caffarel. Beto, quais são as últimas informações sobre o processo de canonização do Padre Caffarel? Muito bem, então vamos resumir. Um processo de canonização tem 3 etapas. Nós estamos na primeira etapa, que vai mostrar, em resumo, né, as grandes virtudes do Padre Caffarel. Atualmente, o Padre Markovits ele está terminando de elaborar um documento chamado Positio, que vai exatamente reunir todas aquelas informações da vida do Padre Caffarel, dos seus escritos, dos seus pensamentos, das virtudes dele, trazendo também testemunhos, enfim. Esse documento ele vai ser apresentado a 2 comissões da Congregação dos Santos em Roma. Uma vez aprovado, será levado para o Papa, que emitirá um decreto que tornará o Padre Caffarel uma pessoa venerável. Fim da primeira etapa. Depois ainda teremos uma segunda etapa, que é o reconhecimento de um milagre, que tornará o Padre Caffarel beato, ou bem-aventurado, é a mesma coisa. E um segundo milagre o tornará santo. Aí, nesse momento, ele será colocado no rol dos santos da igreja. Bom, a primeira etapa está no final. Nós esperamos que muito em breve nós teremos a finalização desta primeira etapa. Mas é importante que a gente continue rezando e continue relatando casos de graça e de cura. Vários países estão mandando casos concretos de cura e de graça. O Brasil também. E esse material está sendo analisado lá em Roma. Mas no momento também nós ainda não temos já o reconhecimento formal de um dos milagres necessários. Então que a gente continue rezando e que a gente continue fazendo os relatos de todas as curas e de graças que venham a ocorrer com a intercessão do Padre Caffarel. E o que nós podemos e devemos fazer em relação ao Padre Caffarel? Em primeiro lugar, conhecer cada vez mais o Padre Caffarel. Como? Lendo os seus livros, que vai nos levar a conhecê-lo melhor. E vamos amar mais, porque a gente só se ama aquilo que nós conhecemos. Não podemos deixar esta riqueza só para nós. Precisamos divulgar os pensamentos, a mensagem dele, dentro e fora do movimento. Precisamos rezar, e rezar muito. Nós temos a oração pela canonização do Padre Caffarel, temos o terço elaborado em 2019 pela província Nordeste, adaptado por nós para podermos rezá-lo durante a pandemia. E vamos rezar com muita constância, se possível, todos os dias. Aliás, a oração é a mola mestre do Padre Caffarel. São os seus últimos 23 anos de vida, ele dedicou à oração. Ficou em recolhimento e rezava bastante.
Outra coisa, nós devemos buscar uma formação permanente. O movimento não tem deixado de falar isso. Todos sabemos disso, mas é importante dizer e repetir. Formar-nos é muito importante. Como? Lendo, ouvindo, estudando. Porque o Padre Caffarel dizia, não podemos ser casais ou equipes medíocres. Outra coisa, nós precisamos praticar a vida em comum, através da partilha, de uma correção fraterna, porque isto que fará a diferença no caminho de cada casal, de cada equipe, rumo à santidade. A nossa mensagem hoje é essa. Então, que Deus nos abençoe e nos acompanhe. Um abraço e um beijo a todos. Bom, que palestra, né, gente? Que testemunho. Os 71 anos, né, das equipes de Nossa Senhora aqui no Brasil. Eu acho que a gente não poderia ter uma noite de reflexão melhor. Eu acredito, né, quando a Bia fala que devorou, eu acredito que ela realmente engoliu os livros de Padre Caffarel. Que conhecimento, né? E a gente só quer agradecer, né, essa noite. Eu acredito que foi uma inspiração quando eu falei para Ana Paula e Marcelo. Falei, Ana Paula e Marcelo, eu estava pensando, né, eu e Humberto, de convidarmos a Bia para fazer sobre essa palestra, né, em comemoração aos 71 anos das equipes de Nossa Senhora no Brasil. Então, nós queremos agradecer muito a Bia e o Cacá, Ana Flávia e Robson, né, que deram esse belíssimo testemunho. Eu acredito que todos nós, equipistas, vamos rezar, né, por essa causa, como ela mesma disse, o milagre, né, já para ela já tomou posse, né, e nós vamos continuar esse caminho, né, para que haja realmente a canonização do Padre Henrique Caffarel. Eu fico muito feliz quando a gente está frente a Afra e Beto, porque foi o primeiro casal que a gente, quando nós entramos nas equipes, a nossa primeira reunião foi lá no Guará, ainda não existia o setor luciano. Então, a gente foi à reunião na casa de Afra e Beto. Então, esse casal é uma referência para nós. Fico muito feliz quando a gente encontra eles, muito feliz mesmo. Então, agora, para finalizar, né, a nossa palestra, eu convido a todos a rezar conosco a oração do Magnífica. Ainda quer falar alguma coisa, Bia? Não, só quero agradecer a oportunidade. Quero agradecer a oportunidade. É muito bom falar de Padre Henrique Caffarel. Sempre que precisar, estou aqui. Agradecer ao Cacá por todo apoio que ele me dá nessas palestras, por toda a confiança, todo amparo que ele me sustenta. Agradecer a minha equipe de base, que eu sei que está aqui comigo, e agradecer Rosa e Humberto por esse casal maravilhoso, né, no nosso setor. Muito obrigada. Nós queremos agradecer a todos que nos assistiram, né, região Brasília 3, os outros equipistas das outras regiões de Brasília. Nós tivemos aqui não só equipista, a gente teve a honra de ter outras pessoas que queriam conhecer, né, o criador, fundador das equipes de Nossa Senhora. Tivemos casais de São Paulo. A gente agradece muito ao setor Lusiânia, muito mesmo, aos nossos outros amigos dos setores da região Brasília 3, ao casal Ana Paula e Marcelo, a nossa equipe de base, né, equipe 6, Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que está sempre nos apoiando. E nós agradecemos, né, ao Júnior e a Marcela, né, esse casal que nos ajudou hoje aqui, né, comandando o canal. A gente pede, né,
Que Deus cubra cada um de vocês com o manto sagrado, tá? E para encerrar a nossa noite, nós vamos fazer a oração do Magnífico. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece ao Senhor, e exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações não te chamaram de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o têm. Manifesta o poder dos seus braços, desperte os soberbos, derruba os poderosos dos seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bem os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e tantas. Uma boa noite a todos. Uma boa semana para vocês.